A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos para mais um devocional esse mês, finalzinho do mês já, início de mais uma semana. Eu espero que ela seja abençoada. Estamos com a base bíblica no Salmos 91. E eu vou ler aqui para vocês o capítulo 1, que fala: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Muitos irmãos que já fizeram esse devocional já falaram sobre isso também. Aí eu quero ler com vocês aqui o 2. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu quero falar com vocês, irmãos, e o texto base que eu separei aqui está em Isaías 26, 3 e 4. Fala assim, ó: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Nos pequenos grupos, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre confiar em Deus, o porquê que nós estamos aqui no grupo de sexta, a gente falando sobre conflitos da vida. Nós falamos, qual que é o nosso propósito aqui? Nos achegarmos a Deus novamente, né? E muitas vezes a gente entra em conflito porque o que a gente pensa que é estar feliz, né? Que é estar em paz. Muitos procuram em lugares errados, né? E nós sabemos, vão para bebida, vão para as coisas ilícitas. Mas eu sempre falo, a hora que você deita na sua cama, que é só você e Deus, mesmo com seu esposo do lado, com seu filho do lado, mas lá na sua cabeça, só você e Deus, o que acontece? O que falta, né? É a presença do Senhor. Hoje mesmo eu dei uma aula para as crianças e nós falamos sobre Saulo, né? E que nosso Deus, ele transforma. Aí eu dei o exemplo da pipoca. Então eu peguei o milho da pipoca e a pipoca depois nós fizemos juntos para comer. E expliquei para eles que a pipoca, antes de ser aquela coisa gostosa, ela tava ali seca, dura, que às vezes quebra nosso dente. Lá dentro ela tem aquele pouquinho de água. Muitas vezes não estoura, muitas vezes queima, às vezes não tem tanta água e ela não vai estourar. E a gente precisa de Deus na nossa vida para poder ter essa transformação, porque aquele milho que estava defeituoso, ele não tinha o essencial para a transformação, que era nosso Deus, que era Jesus, né? E por que eu tô falando isso? Às vezes a gente fica lutando tanto por diversas coisas e tá tão fácil, né, irmãos? Às vezes tá aqui hoje no celular, que é a palavra. E aí no capítulo 2, no capítulo 2 de Salmos, né, 91, fala assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A gente habitualmente fala, né, mas, irmãos, quando o calo aperta, né? Eu lembro que o Valentim tinha 10 meses, e aí meu esposo dava banho nele e descobriu uma coisa fora do normal, e fomos levá-lo ao médico. E aí a médica falou, ó, não é urologista, vai ter que ir para um outro hospital. Mandaram a gente lá pro GRAAC. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, irmãos, eu lembro até hoje, eu gelei, assim. Você, em qualquer hospital, mas num hospital com criança, eu falei, valei-me Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, conversando lá na hora, ai, vai ser atendimento pelo SUS, vai ser particular, na hora você nem pensa nada, não pensa em nada, você só tá indo lá no automático. E foi isso que aconteceu, eu indo lá no automático, depois eu parei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E se eles não aceitarem, né, pelo SUS, gratuito, como é que a gente vai fazer pra pagar isso aqui? É caro, e é doença, né, algo que a gente acabou descobrindo, ele tinha um tumor, né? E, meu, na hora, assim, eu falei, Jesus, socorro, né? E por que eu tô falando isso? Às vezes, parece tão fácil, tão clichê, né? Ai, vou dizer ao meu Senhor que tu és a minha rocha e fortaleza. Mas na hora que a gente tá desanimado, ou quando vem problema, a doença, às vezes a morte, como é que a gente fica, né, irmãos? A gente não é assim automático, a gente precisa ter um relacionamento com Deus para poder passar por aquilo, entender que faz parte da nossa natureza, porque a gente tá aqui, né? Mas não é só isso. O Senhor prometeu pra gente, como eu li lá em Isaías, né? Eu escrevi aqui, ó, para falar com vocês. Há momentos em que a nossa vida parece um terreno instável, cheio de incertezas, de medos, pressões, mas a palavra de Deus nos mostra que existe um lugar onde a gente encontra refúgio, o lugar de segurança, que está na presença do Senhor. Aí o profeta Isaías, ele declarou lá que Deus guarda a gente em perfeita paz. Paz, irmãos, a paz. Porque a gente ouve até em músicas, né? Porque a paz, eu quero paz. O que é essa paz? Né? Essa paz quer dizer que eu não vou passar por dificuldade,
quer dizer que às vezes eu não vou ser mandada embora, eu não vou ter uma doença na minha casa ou comigo mesmo. Não. A gente vai ter sim, irmãos. Estamos todos sujeitos, a gente ainda tá aqui. Mas qual que é a diferença? É a paz que a gente encontra somente no Senhor, porque é só Ele que nos dá. É a paz onde a gente está lá no hospital esperando um resultado, mas está lá pensando que seja feita a sua vontade, Senhor, porque eu estou aqui para te servir. Eu escrevi aqui também, ó, que a paz que a gente procura não depende das circunstâncias, que é o que a gente vive todos os dias, né? Mas da confiança no caráter imutável de Deus. Quando tudo à nossa volta vacila, Ele continua sendo nossa rocha. O descanso à sombra do Onipotente não significa ausência de lutas, como eu comentei com vocês, mas a certeza de que nós não enfrentaremos sozinhos. E Deus sempre manda alguém para nos auxiliar. Eu lembro que no dia que o Valentim teve que fazer o exame, depois foi fazer a cirurgia, lógico, tinha meu marido, glória a Deus pela vida dele, mas eu compartilhei com os irmãos, muitos irmãos mandando lá na hora, estamos orando por vocês, estamos orando por vocês, e ali, naquela hora, o Valentim ainda eu amamentava ele, né? E eu não pude subir com ele. Aí eu já fiquei, imagina a mãe, né? Ai, meu Deus, e agora? E na hora, eu sabia que tinha gente intercedendo por nós. E veio um louvor ali na minha cabeça. Eu até falo, até hoje no VG de terça, vamos cantar Homem de Guerra é Jeová. Que eu fiquei, irmãos, foi lindo. Vinha assim esses louvores na minha cabeça. E foi um momento que, por mais que ele estivesse lá fazendo a cirurgia, e a gente nem sabia se era maligno ou benigno, eu tava lá, homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra, e vinha vários louvores, e cantava com a alma, e eu sentia a paz do Senhor ali naquele lugar, naquele momento, porque eu sabia que eu não tava sozinha, porque tinham vocês orando em casa, né, os que sabiam. Sempre falo no pequeno grupo de terça, irmãos, é um livro, não é mais um pedido de oração, é um livro com um monte de oração, porque nós cremos que um ora pelo outro, e Deus ouve, porque oração dá certo, independente de qual for a sua situação, de qual for o seu problema. Impossível pra gente, às vezes não é impossível pra Deus. Então tem que estar sempre persistindo em oração, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Lá em Salmo 55, 22, fala assim, ó: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Irmãos, muitas vezes parece tão clichê, né? Por exemplo, o Salmo 91, acho que foi o Ailton, não sei qual dos irmãos que comentou, que realmente, ou foi o irmão Marcos, não lembro agora, irmãos, comentou num dos devocionais. Eu lembro nitidamente da minha mãe com a Bíblia aberta no Salmo 91, tava amarela, ela não lia. Às vezes parece algo tão clichê, mas não é. A gente tem que ler e a gente tem que fazer, né? O amor ao Senhor e ao próximo é, sim, com a leitura da palavra, a gente aprender, e aquilo nos leva a agir, né? Agir, a fazer pelo próximo e por nós mesmos, cumprindo o mandamento do Senhor. Porque, irmãos, quando a gente aprende da palavra, a gente reconhece a soberania de Deus. E quando nós sabemos da soberania de Deus, a gente simplesmente confia, espera, ora pela paz, independente da nossa situação. Ele é o nosso lugar de descanso, e automaticamente a gente passa isso para as pessoas, não só com palavras, mas com o nosso viver, com o nosso exemplo, o nosso testemunho no dia a dia. Então eu espero que vocês sejam livres para descansar verdadeiramente no Senhor, independente da situação que você estiver passando. Nesse descanso não é passividade, mas a fé afetiva que nos leva a viver a esperança em Deus com alegria, com coragem e com confiança. Desejo para vocês, irmãos, uma ótima semana em nome de Jesus. Um beijo.